Olá, meus amigos. Esta é uma palestra da Sacro Network, onde o nosso amigo Álvaro Sala, da Fox Termo, fará uma apresentação sobre evaporadores em usinas de açúcar e etanol. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro Sala, né? Como o Paulo Roberto já apresentou. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o que a gente encontra nas usinas de açúcar e etanol no Brasil, em termos de evaporadores, tá? Então, só para complementar, né? O Álvaro Sala, conforme foi falado, eu sou consultor de engenharia térmica, tá? E a gente tem atuando aí na parte de evaporação, condensação e trocadores de calor em geral, né? Casco e tubo e placas, que é onde a gente tem uma atuação bem intensa nos últimos anos aí, tá? Então vamos falar dos principais tipos, né? Os mais utilizados, não são os únicos, mas os principais que nós vemos no dia a dia das usinas do Brasil, tá? O mais comum é o evaporador tipo Robert, né? São de tecnologia dominada pelo mercado, tendo variações do tipo de separação de caldo e vapor vegetal, né? Com uma distribuição de caldo na entrada e o sistema integral de limpeza química quando o cliente deseja fazer para atender NR33 sem a entrada do operador no equipamento, tá? Outro tipo também comum, bem menos do que o Robert, né, são os evaporadores tipo Foley Film tubular. Nessa tela nós vemos 6 evaporadores aí, onde com tubulação de 15 metros aí de comprimento, mais a altura do restante do equipamento, tá? Onde é uma tecnologia dominada por poucos fabricantes, tá? Requer maiores cuidados na operação, por não é um pouco mais trabalhoso comparando-se com o Robert, onde nós temos alguns cuidados adicionais, além dos tradicionais, tá? Pode reduzir o consumo de vapor quando feito com um balanço adequado da usina, tá? Permite uma menor formação de cor no açúcar através do menor tempo de retenção ou de residência do caldo na temperatura alta, principalmente nos primeiros efeitos, tá? Uma outra tecnologia que tem se consolidado no mercado, né, é o evaporador tipo satélite a placas, tá? Onde você tem um trocador onde a configuração das placas é diferente, né, do tradicional resfriador de Dorn aí que nós estamos acostumados a visualizar nas usinas, né? Ele é uma evolução do conceito de evaporador individual, né? Que nós temos um grande corpo com o feixe de tubos numa grande calandra, tá? Ele permite uma expansão, né? Você pode colocar mais placas no pedestal, mantendo o seu restante da instalação já preparada para essa expansão, tá? E tem um menor espaço ocupado em planta, né? Apesar das usinas terem, de certa forma, um bom espaço, tudo, não é crítico aqui no Brasil, mas ele permite um menor espaço ocupado em planta com certeza. E permite também, nesse conceito de unidade de satélite, a limpeza, né, de uma das unidades, normalmente se coloca pelo menos 4 unidades, onde se faz a limpeza de uma delas e as outras restantes, as outras 3 ou mais unidades, continuam em operação sem interferir naquela que está em limpeza e sem, obviamente, a entrada de operador no equipamento. Esse é um outro tipo que já é bem mais comum, o evaporador tipo satélite tubular ou também multicalandras, né? Ele funciona como um Robert, né? A diferença básica é que não temos um grande volume na parte superior da calandra. Tem o feixe de tubos acabando no espelho e o caldo evaporado já sendo descarregado na parte central, num separador central, onde descarregado por todas as calandras em volta ao redor desse separador central, tá? Um outro que também é bem menos comum, vamos dizer assim, já no Brasil são 2 usinas que tinha, agora nós temos só uma, né? É o evaporador tipo Foley Film a placas, tá? Onde você tem um pacote de placas onde o caldo cai na vertical e o vapor cruza ou se feixe de placas, vamos dizer assim, na horizontal, tá? Você tem aqui o vapor, né, percorrendo o feixe na horizontal e o caldo sendo despejado aqui na parte superior do feixe de placas, sendo coletada por uma bandeja. A alimentação é feita por baixo, semelhante ao Robert, e eu tenho um pequeno pulmão de caldo onde a bomba succiona e direciona para o distribuidor na parte superior, tá? O vapor vegetal e o caldo são separados nessa parte inferior, percorre uma lamela, uma parte interna aqui nas laterais,
separando do caldo e saindo o vapor vegetal pela parte superior. Tá? É um sistema equivalente ao forno em filme tubular, a diferença é que nós temos um pacote de placas ao invés dos tubos e a limpeza é somente química, não existe limpeza mecânica sem desmontagem total do equipamento ou retirada do pacote para fazer limpeza mecânica ou hidrojateamento. Ok, vamos comentar agora sobre um pouco mais de detalhes sobre os evaporadores satélite a placas, tá? Essa é uma foto de uma usina que começou a safra nesse ano, de 1919, fica em Minas Gerais, em torno de 50 quilômetros da cidade de Uberlândia, tá? Onde é uma destilaria e uma fábrica de açúcar junto, e também com geração elétrica também. Essa instalação de 2 ângulos, né, o mesmo conjunto de evaporação, onde nós temos 3 evaporadores aqui em operação e um quarto, que pode ser o que não está visível aqui, que fica em stand-by para limpeza, né, ou manutenção dos demais, seja por uma falha de uma válvula, uma variante. Então, ele permite uma redução do consumo de vapor de escape, desde que ele esteja otimizado, harmonizado com o restante da usina, né, no balanço de energia e de massa. Ele permite uma menor perda por inversão de sacarose, porque o caldo fica muito pouco tempo exposto a alta temperatura, isso reduz a perda por inversão de sacarose. Nós vamos ver ao final desta apresentação que tem algumas medições da usina muito interessantes nesse quesito. Permite expansão, né, desde que o pedestal aqui tenha a previsão já de expansão de acréscimo de placas e o separador também esteja dimensionado para uma capacidade maior. Menor espaço ocupado, vocês podem ver que a linha aqui, o espaço em área aqui é muito pequeno, tá? A gente tem em torno de 1.500 metros quadrados por equipamento aqui, cada um deles pesa 17 toneladas, tá? Permite a limpeza sem parada total, conforme eu falei, a gente para um, isola ele dos demais por válvula, né? Lá na operação, no COI, e eu consigo fazer a limpeza e os outros 3 aí que continuam a operação, a moagem continua estável, tudo, o que é muito bom para a usina, né? A usina montanha-russa é ruim, flutuações grandes de pressão, temperatura e de vazões. Aqui nós vamos ver um pouquinho o detalhamento, né, do funcionamento do evaporador a placas, tá? O caldo entra aqui na parte, na letra A, né, na parte desses 2 bocais centrais aqui. O vapor de escape aqui na letra B, aqui, ele entra nessa horizontal aqui, nesse bocal aqui um pouquinho mais alto. O caldo aquecido forma bolhas no interior, nós vamos ver uma imagem aqui embaixo, onde eu tenho essas bolhas subindo conforme vão se formando, e em seguida elas vão caminhando para o separador de arraste por esse bocal aqui, tangencial ao separador central. O vapor vegetal é separado aqui nesse separador pela diferença de densidade, o vapor é mais leve que o vapor vegetal sai na parte superior do separador e o caldo vem pela parte inferior, indo para o próximo efeito, ou tanque de caldo evaporado pela parte inferior. O condensado sai num tanquinho aqui, que serve também para degasagem, né? E aqui nós temos aqui a visualização, onde o caldo entra, começa a ser aquecido, a hora que ele entra na temperatura de saturação, começa a formar as bolhas, começa a evaporar, as bolhas vão aumentando de tamanho e sai pela direita aqui o caldo concentrado, né, mais o vapor vegetal que é separado no separador central. O vapor de escape entra aqui pela esquerda, como é alternado, né, uma placa com caldo, uma placa com vapor, o vapor está na parte traseira, transmite calor para o caldo e ao se condensar, quando cede calor, ele sai sob a forma líquida ou condensado por esses 2 bocais externos aqui na placa. O Robert, a gente tem os poucos cuidados, ou praticamente um só, né, que a gente tem que cuidar durante a operação. Basicamente é o nível de caldo, né, em relação aos tubos, né, a altura da calandra, onde nesse gráfico aqui que nós extraímos do livro do Rougaud, onde a gente tem a eficiência, a maior porcentagem do possível, máximo possível de se atingir de evaporação, aproveitamento da área de troca, é em torno de entre 30% e 40% da altura. Ou seja, 1/3 em média aí da altura, com um cheio de caldo nos tubos, é que eu tenho a máxima eficiência no evaporador tipo Robert. Então,
eu mantendo em 1/3 já é o único controle basicamente que eu tenho que manter no evaporador tipo Robert. Tá? Agora, já nos evaporadores a placas, por serem um evaporador um pouco mais sofisticado, eu tenho um nível de controle, de automação um pouco mais complexo. Então, eu tenho aqui a entrada de caldo, né? Eu tenho as válvulas aqui de controle de vazão, para eu monitorar se eu estou tendo vazão mínima e vazão máxima, que eu preciso monitorar, né? O enxágue das placas, quando eu paro por algum problema de queda de vazão, queda de vapor, eu preciso enxaguar para evitar que o caldo seque sobre as placas, né? E eu permito também aqui na tubulação laranja aqui a limpeza química de soda e ácido, que ele entra pela mesma tubulação, depois eu desligar o caldo e fazer a drenagem do que tem dentro do trocador. Uma situação que a gente precisa sempre evitar é o superaquecimento, que no Robert ele é mais tolerante, né? Mas o superaquecimento de vapor é muito comum, muito frequente nas usinas, por isso que a gente usa o dessuperaquecedor, né? E a gente frequentemente vê o superaquecedor ou subdimensionado, ou com alguns problemas de operação. Então, essa situação aqui, que o vapor de escape aqui devia estar em torno de 125, 126 graus, estava em 158 graus. Isso não pode acontecer no evaporador a placa, senão queima o caldo, e aí eu tenho que abrir para tirar. A gente chegou já a ter muitos problemas no passado, onde isso acabou danificando a imagem desse evaporador no mercado aí. Tá? E outros dois cuidados aí, a degasagem, conforme a gente falou, né, um tanquinho na saída do condensado, né, para degasagem de baixa, né, e na parte traseira aqui do evaporador, a degasagem de alta, oposta à entrada do vapor de escape. São cuidados pequenos que de início representam pouco custo no equipamento e que ajudam muito a performance do equipamento. Vou explicar aqui quais são as grandes diferenças que tem, por que o evaporador Robert tem um limite, né, de temperatura de V1 e o satélite a placas pode atingir uma temperatura um pouco maior do V1 e assim por diante nos outros vapores vegetais. Né, vamos ver aqui, vou avaliar um tubo cheio de caldo, né, um tubo muito comum aí de 38 milímetros, aí, que é utilizado nos Robert, né, onde eu tenho o vapor na parte externa e aqui em amarelinho, né, o laranja aqui, o caldo. Então, o calor tem que percorrer aqui, se ele está por fora aqui, na parte externa, representado pelo vapor, percorrer todo esse caminho para aquecer o caldo. Ou seja, eu tenho que percorrer pelo menos 19 milímetros até ele chegar no centro do tubo e homogeneizar a temperatura, né? Então, eu preciso, por isso, para atingir o centro do tubo, uma diferença de temperatura entre o vapor e o caldo maior, porque eu tenho um caminho maior a ser percorrido. Tá? Agora vamos avaliar o placas. Né? Se a gente considerar que eu tenho um gap, né, um espaçamento entre as placas de 5,4 milímetros, o calor percorre um caminho menor. Então, eu tenho de 2,7 milímetros contra 19. Então, vocês imaginem que com isso eu tenho um caminho menor a percorrer, mais rápido, e eu preciso de um diferencial de temperatura menor entre os dois fluidos, entre o vapor e o caldo que está sendo evaporado. Com isso, eu posso gerar V1, V2, V3 com temperaturas ligeiramente menores. Então, 118, 119 não são números impossíveis de se atingir com o evaporador a placas. O mesmo se aplica no evaporador Foley Film tubular ou até o evaporador Foley Film a placas. Aí. Então, vamos fazer um estudo de caso. Tá? Uma usina aqui em São Paulo, com uma moagem 2.100.000 toneladas por safra, produz 13 mil sacos dia de açúcar, é o mix, né? Hidratado 136 metros cúbicos por dia, pequeno. Geração elétrica de 34,5 megas, tá? 25 de contrapressão e 9,5 de condensação. E o saldo para exportação, porque toda usina consome energia elétrica, de 23,7 mega. Tá? A usina tem essa configuração com 5 efeitos, com Robert, onde eu tenho aquecimento do caldo misto, que começa com 37 graus, né? Vai para 48, 61, até 105 graus na entrada do clarificador, do decantador. Aqui está em torno de 90 graus, eu deixei esse número aí, normalmente é um pouquinho mais alto, né? Mas eu deixei esse padrão porque era a realidade da usina. Então ele faz as sangrias de V2, de V1, para aquecer o caldo na entrada do decantador e na entrada, depois do caldo clarificado, na entrada do primeiro efeito. Com isso, o que nós temos?
144 toneladas de escape que eu preciso para concentrar de 13,5 bricks, mas em média, para até 60 bricks, quer dizer, uma usina bem padrão. Se eu fizer o mesmo balanço com placas, aproveitando aquela diferença menor de temperatura e otimizando o tratamento de caldo aqui, nós vamos chegar na seguinte situação. Eu estou mantendo temperatura de entrada do caldo misto e estou mantendo o brix de entrada e saída da evaporação, quer dizer, as condições de contorno são as mesmas. A sangria de V1 e de V2 para destilaria e para a fábrica de açúcar, estou mantendo as mesmas 34 toneladas de V1 e 50 de V2. Estou rearranjando o tratamento de caldo, onde eu estou usando V3, que antes eu não usava V1 e V2. Você vê bem aqui, V3 com 102 graus, V2 com 111 graus e V1 com 119 graus. Com isso, onde eu usava V1 antes do decantador, eu estou usando só V2. Eu já, na saída do decantador, usava V1, estou usando uma parcela de V2 e o tapinha final de temperatura com V1. Então, com isso, o que eu consigo? Eu consigo uma economia de vapor de escape de 14 toneladas por hora. Ontem eu estava com 144, eu estou com 130. Essa é a minha vantagem na entrada. E eu tenho uma outra vantagem indireta aí, que eu ganho também. Eu tenho uma redução de V5, ou seja, o vapor que vai para o barométrico, de 78 toneladas, de 8 toneladas por hora. Com isso, o que eu preciso? Menos água barométrica, menos torre e menos tratamento de químico da água de torre também. Então tem essa outra economia indireta aí. Álvaro, quanto isso significa em números? Ok, vamos ver em números financeiros aqui. Então fizemos 2 colunas de resumo aqui. O Robert, na primeira coluna, né? Consumo de vapor de escape, geração da turbina, né? 148 toneladas vai para a turbina de conta pressão e assim por diante, o que vem da própria caldeira. E aqui a gente tem a coluna o quanto que tem receita para exportação, considerando R$200 o megawatt hora aqui. Então tem uma receita bruta de 3 milhões e 400, na safra de 8 meses, 27 milhões. Se eu pegar aquelas 14 toneladas de escape que eu economizo na evaporação e jogar isso para uma turbina de condensação, né? Desde que, lógico, a turbina permita, o gerador e o condensador de superfície também. Então, eu vou ter aqui um ganho aqui de quase um pouco mais de 1 mega aqui, né? Que eu vou só exportação. Quanto que chega isso em números? Uma receita adicional de 176 mil e R$1.400.000 por safra aqui de 8 meses. O consumo específico da usina caiu de 422 quilos de vapor por tonelada de cana para 382. E a vazão de água barométrica, né? Eu tinha uma vazão de V5 de 19 toneladas, caiu para 11, e eu preciso de água barométrica, onde era quase 800 metros cúbicos, e caiu para 472 metros cúbicos. Né? Isso só na evaporação, o que eu consegui rearranjando, aproveitando melhor os vapores vegetais, V1, V2 e V3. Esse é o resultado, olhando só a evaporação aqui. Vamos ver os outros ganhos aqui. Essa usina aqui ela tem uma construção interessante. Eles têm hoje lá um reboiler tubular, né, um evaporador satélite tubular, né, onde eles têm as mesmas condições, alimenta-se com o mesmo vapor de escape, tanto o tubular quanto a placas, e também com o mesmo caldo clarificado, ou seja, as duas estações, a conceito anterior e a conceito novo estão operando sob exatamente as mesmas condições. Então, a gente consegue fazer uma comparação muito interessante em condições iguais e não equivalentes ou de difícil comparação. Então, vamos ver em termos de ganhos ou perdas menores de açúcares por inversão só no primeiro efeito. Né? Então, a gente tem aqui as mesmas vazões, né? Os mesmos bricks de entrada e saída desse primeiro efeito, né? E o pessoal do laboratório mediu as purezas de entrada, que eram as mesmas, né, 85,30, e as de saída, tanto do reboiler tubular quanto do placas. Então, a diferença entre pureza 0,66 no tubular e 0,28 no placas. Pouca coisa. Ok, pouca coisa, mas se a gente fizer as contas de sacarose na entrada, sacarose na saída, perda em quilos por hora, perdas em quilos por mês,
a gente chega no final, ou deixa de perder, né, o ganho, em quilos por mês de quase 73 toneladas e meia por mês, que se deixa de perder só no primeiro efeito. Ou quase 1.500 sacos de açúcar por mês. Isso no primeiro efeito. Imagina nos outros efeitos essa perda menor acumulada. Lógico que no primeiro efeito a perda é maior, mas se a gente considerar em torno de multiplicar por 3 isso aqui, a gente está imaginando aí quase 4.500 sacos de açúcar por mês que são perdidos por inversão, que são revertidos em produto. Tá? Como é que a gente foi possível evoluir o placas? Né? O que não tinha no passado, o que tem agora? Maior automação e controle, não tem mágica. Hoje em dia a automação ficou mais acessível, a gente sabe melhor o que e como controlar. Tá? Essa é uma grande chave que foi possível. Outro ponto nevrálgico, o custo de limpeza química, né? O pessoal sempre reclamou que era uma situação cara, os insumos eram caros, e eu não vou discordar disso não. O que a gente tem que fazer é uma otimização mais inteligente dos insumos. A gente tem que fazer um CIP combinado, ou seja, a solução que usa primeiro para os evaporadores, ela tem que ter um potencial maior de limpeza, né? Uma força, uma capacidade de limpeza maior. Só que depois que usado no evaporador, ela ainda tem um potencial de limpeza menor, que não permite no evaporador, mas permite fazer nos do tratamento de caldo. Então a gente desvia a solução após o uso dos evaporadores para outros 2 tanques, onde eu posso reaproveitar e limpar os trocadores a plagas do tratamento de caldo, conforme até a gente rearranjou. Então, com isso eu diluo os custos e faço a limpeza de mais trocadores com a mesma solução. Então não tem mágica, tem otimização, olhar com atenção e controlar melhor o seu processo e maximizar os usos para minimizar os custos. Tá? Não tem receita mágica, tem trabalho bem feito e dedicado aí, tanto no projeto quanto do usuário também. Esse foi o recado, tá? Agradeço a atenção de vocês. Dúvidas e comentários, eu estou à disposição, tá? Vocês têm aqui a seguir aí os meus contatos aqui na apresentação. Fiquem à vontade, tem meu celular, tem meu site e tem o meu e-mail para eventual dúvida de vocês, tá? Obrigado, continue no nosso canal aí, prestigiem os colegas aí da Saccharon aí, nossa comunidade, que a gente vai divulgar sempre conhecimento, sempre que for possível aí para todos os participantes. Um abraço, até mais. Obrigado, Álvaro. Muito obrigado. Excelente palestra. Tá bom, é isso.